Boa noite. Boa noite. Como estão? Tudo bem nesse feriado? Boa noite, mãe. Boa noite, Júlio. Vamos aproveitar o feriado de carnaval para fazer uma live, né? Falar sobre esse livro que tem ouro, que é o estudo do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Nós já estamos no sétimo capítulo, são 10 capítulos, então nós estamos, né, quase encerrando o livro. Vocês aprenderam? Boa noite, Jamerson. Vamos iniciar então. Aí, o 7º capítulo, o autor começa com uma pergunta. Ele pergunta se vocês já meditaram. Buenas, filho. Quem já meditou, comenta aqui. Aí ele começa falando sobre a meditação. Aí ele fala que, para quem não tem o costume, o recomendado é começar com 10 a 15 minutos. E ele fala para ficar em um local onde tu não seja interrompido e se certificar que o teu corpo está relaxado. Ele fala para respirar profundamente algumas vezes. Já meditou? É muito bom, né? E ele fala também para prestar atenção no movimento do abdômen enquanto tu tá respirando. Ele fala para sentir o corpo e quando tu sente o teu corpo, tu sai do campo da mente. É muito bom, né? E ele fala para, se for possível, descartar as imagens. E fazendo isso, o Elber também já meditou. Bastante gente já meditou aqui. Que legal, isso é muito bom. E fazendo isso, nós acessamos o estado de presença, que é o que o livro fala, né? Presença no aqui e agora, que é tudo que existe, que é o que traz paz. E o autor fala que esse acesso ao nosso corpo interior... Boa noite, Marcelo. Ele é chamado de não manifesto. O autor chama assim. Mas também é chamado de fonte invisível de todas as coisas, de ser que está presente em todos os seres. Meditar é muito bom mesmo. E também pode ser chamado de Deus, né? O autor usa não manifesto, se refere a Deus como não manifesto, como ser, mas eu prefiro usar Deus, eu entendo melhor assim. E é uma região de... Esse não manifesto que ele fala, ele diz que é uma região de profunda serenidade e paz. E também de alegria e vida intensa. Percebemos que não estamos separados da luz, mas que ela é a nossa verdadeira essência. Né? Então, quando nós meditamos, nós sentimos isso. Quando nós acessamos o nosso eu interior, porque a nossa essência são sentimentos bons, são coisas boas, como a paz, o amor. Né? Os sentimentos ruins, como o medo, a raiva, a inveja, elas vêm através da nossa identificação com a mente. Né? E por isso meditar, para sair dessa identificação com a mente que nos faz sofrer. Aí o autor também fala para adotar daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Ele fala para sentir o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina,
principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza, né? Quando tu estiver conversando com alguém para te sentir o teu corpo interior, né? Também chamado de divino, que habita dentro de cada um de nós, né? Estar em contato com a natureza também ajuda a acessar esse divino. Aí ele fala que você sentirá uma profunda sensação de paz e serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora, né? Então, quando nós temos o costume de meditar, de procurar esse estado de presença, nós sempre sentimos uma paz dentro de nós, sabe? Mesmo que tenha algum desafio, nós sentir paz em meio ao caos, sabe? Porque não adianta esperar que tenha uma vida que, tipo, tudo dê certo, né? Os desafios fazem parte e sempre vão acontecer para todos nós, mas o que o autor fala e o que eu coloco em prática, e também coloco em prática, né? Não adianta só ler o livro e não colocar em prática, é que quando nós estamos em estado de presença, mesmo quando vêm os desafios, nós sabemos que nós somos capazes de lidar, que vai passar, que se nós escolher aprender, nós vamos sair melhor e mais forte. E ele fala que, o autor fala que você passa a ser a fonte entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. Essa é a iluminação que o livro fala. É a reconexão com Deus. Lembrar que nós estamos em unidade com Deus, né? Que nós não estamos separados, porque nós esquecemos disso, mas a verdade é que Ele está sempre junto com nós, que nós nunca estamos sozinhos. E aí ele fala sobre os portais para acessar esse estado de presença. Então ele fala que o agora pode ser considerado como o portal principal, né? O aqui e agora, que é tudo que nós temos, né? Só o que existe é esse momento que nós estamos aqui, que eu estou falando com vocês, né? O passado já passou, o futuro, né, é incerto. Então o que realmente existe é esse momento aqui e agora, e é o que nós temos de mais precioso. Sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada pedra, e concluímos que tudo é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levante uma pedra e me encontrarão ali. Né? Então, Deus, Jesus, eles estão em todas as coisas, né? Tudo é sagrado. Outro portal para o não manifesto, para acessar esse não manifesto, esse divino interior, é a paralisação do pensamento. Você pode prestar atenção à sua respiração ou olhar concentradamente para uma flor, por exemplo, mas sem comentários, sabe? Sem julgamento, apenas contemplar. Ele fala que esse também é um portal para acessar o não manifesto, que é Deus dentro de nós, na verdade, né? Falando sim, de uma maneira mais simples. E meditação é o espaço entre um pensamento e outro, né? Porque quando nós meditamos, nós, né, dificilmente vamos ficar no vazio sem pensar em nada por muito tempo. Os pensamentos vêm, sabe? Mas quanto mais tu medita, maior é o espaço de tempo entre um pensamento e outro. E o que nos impede? A mente nos impede de acessar Deus, porque a mente ou ela está no passado, pensando no que aconteceu, ou está no futuro, pensando no que pode acontecer. E Deus não está no passado e nem no futuro, Ele está no presente. Ele fala com nós no presente, Ele nos traz a paz, nós sentimos a paz dEle no presente.
E por isso, quando nós estamos identificados com a mente, ela nos impede de nos acessar esse poder divino. E outro portal para acessar esse divino que habita dentro de cada um de nós é a entrega, ou seja, abandonar qualquer resistência mental ou emocional ao que é. Também é um portal para o não manifesto. O ego depende da sensação de separação, né? O ego acredita que nós estamos separados dos outros, de nós mesmos e do mundo à nossa volta. E ele precisa acreditar nisso para sobreviver. E essa visão nos separa de Deus. E ele não consegue brilhar através de nós. Sabe, não sei se vocês já encontraram com alguma pessoa, tem alguma pessoa que tem energia muito boa, sabe, que transmite paz. É a paz de Deus, é porque a pessoa tá reconectada, em conexão com Deus mesmo, e quando tu sente essa paz no outro, é porque é a paz de Deus que ela cultiva todos os dias. E depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas para acessar isso. Então, todos nós, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e que o nosso corpo e espírito são o templo de Deus para nos conectar ao divino. Temos na meditação contato direto com Deus, verdade, Marcelo? Muito bom o teu comentário. E depende de nós abrirmos um portal em nossa vida para acessar isso, estando presente e não se identificando com a mente. Então, todos nós podemos melhorar a nossa energia a partir dessa busca diária, buscar Deus todos os dias, sabe? Não só quando tem algum desafio, mas todos os dias. E aí a nossa energia começa a mudar, nós começamos a ficar mais tranquilos, mais em paz, e as pessoas percebem isso. E quando nós sentimos que estamos em unidade com Deus, sentimos amor, porque o Pai é por amor. Deus é por amor, né? Deus não é um velhinho com um porrete na mão, que está longe, que está lá no céu, que quer nos castigar. Não, Ele está perto, Ele está dentro de nós, né? Nós podemos acessá-lo sempre que nós quiser, Ele quer isso, depende de nós buscar Ele, buscar esse contato com Ele todos os dias. E sentir o amor de Deus, né? Aí o autor fala também para prestar atenção ao silêncio exterior, que isso cria um silêncio interior. A mente fica serena, né? Quando nós prestamos atenção no silêncio interior, nós sentimos no silêncio exterior, nós sentimos o nosso silêncio interior e a mente fica serena. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Por isso dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a Ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Nós não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior, né? Nós só percebemos o silêncio quando nós estamos serenos em nosso interior, né? Quando nós estamos inquietos, nós não percebemos, né? Nós ficamos identificados com o barulho do mundo, né? Mas que é muita informação o tempo todo, mas essas pausas durante o dia para acessar o silêncio, ela faz muito bem, sabe? Dar uma parada para respirar. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou o não manifesto.
O autor fala que para muitas pessoas não existe serenidade e nem equilíbrio, porque elas conhecem o mundo, mas não conhecem Deus, né? E o mundo as notícias ruins se espalham com muita facilidade, né? Não que não tenha notícias boas, que não tenha coisas boas espalhadas acontecendo no mundo, só que elas não são tão divulgadas quanto as notícias ruins. E como as coisas do mundo não são seguras, né? Quando nós estamos esperando segurança das coisas do mundo, nós vivemos com medo. E o medo é uma distorção da nossa visão de mundo. Então nós colocamos a nossa segurança no nosso emprego, que é o que nos traz o sustento, nas pessoas que nós amamos, que, né, nós nos apegamos. Nós colocamos a segurança nisso, e isso não é seguro. Tipo, o nosso emprego, nós podemos ser demitidos, o que nós trabalhamos pode mudar e o nosso trabalho não precise mais ser feito, né? E também as pessoas, elas não são nossas, né? Elas são, Deus nos empresta para nós conviver aqui na Terra e para nós aproveitar o tempo que nós temos com elas. Mas elas não... Sabemos que elas não são eternas, né? E isso é até um tabu, né? A morte. E o autor fala sobre isso no final da live, eu vou falar sobre isso. Porque é bom falar sobre isso, né? É desapego. Porque quando nós achamos que não tem fim, que a vida não tem fim, nós não aproveitamos, sabe? No sentido de... Ele fala no sentido de aproveitar a presença daqueles que amamos e não achar que, tipo, isso está disponível pro resto da vida, porque não tá. E quando nós mantemos uma conexão com Deus, nós valorizamos as coisas do mundo, mas sabemos que tudo vai se dissolver, né? Como eu falei anteriormente, o trabalho não é seguro, as pessoas, nós nunca sabemos quando é a última vez que nós vamos vê-las, e eu não tô falando isso pra ficar com medo, né? Ai, será que fulano vai morrer? Não, eu falo isso pra te aproveitar mesmo o momento que tu tem com as pessoas que tu ama, sabe? É tempo de qualidade que diz, né? Pra te dar atenção pra elas, ao que elas têm a falar e não ficar pensando em outra coisa, mexendo no celular. E a única segurança vem de Deus. Somente Deus é seguro. Porque Ele sempre existiu, Ele sempre vai estar junto com nós, nos apoiando, nos ajudando para o que for preciso. E Ele sempre vai existir. Então, Ele é a única segurança, né? E onde nós devemos depositar a nossa segurança. Quando nós mantemos uma conexão com Deus, nós valorizamos as coisas do mundo, mas nós sabemos que tudo vai se dissolver e por isso nada é muito importante. Somente a presença de Deus, que é eterna. Então, tudo que importa é a presença de Deus. Se tu tem a presença de Deus, tu tem tudo. E isso está disponível para todos, né? É só buscar Deus todos os dias, porque Ele nos deixa livre, né? Para nós fazermos tudo aqui na Terra, né? E inclusive para buscar Ele, buscar essa conexão com Ele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos tudo. Nós conquistamos o mundo, como disse Jesus, né? Então, quando nós entendemos que nós temos esse poder interior que vem de Deus, que nós temos e essa é a ferramenta para resolver todos os nossos problemas. Nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas, sabe? Nós temos a solução dentro de nós. Nós só precisamos acessar isso. E como que nós acessamos isso? Entrando nesse estado de presença,
né? Não no aqui e agora, parando de ficar tanto tempo no passado, lembrando o que aconteceu, ou usando o presente como se fosse apenas um meio para chegar no futuro, né? E ele não é isso. A presença é o que nós temos de mais precioso, é onde nós acessamos as respostas que já estão dentro de nós, né? Nós só precisamos parar, respirar, silenciar a mente, que tudo tem solução e nós encontramos, é assim que nós encontramos a solução. E quando nós estamos reconectados com Deus, com a mente vazia e em estado de presença, o exterior perde a importância e não nos impõe mais restrições. Mas o mundo é necessário para que Deus seja percebido. Então, eu não estou falando que o mundo não é importante, né? O mundo é importante também, as coisas do mundo, né? O nosso trabalho, a nossa família, nossos amigos. Mas o mais importante é Deus. E aí, finalizando, já deu quase 30 minutos de live. Vocês não estão enjoados de me ver falar? Aí o autor finaliza esse 7º capítulo falando sobre a morte. Ele fala que na hora da nossa morte, um último portal se abre, né? Eu estava falando dos portais para acessar o Não Manifesto. E o último portal se abre na hora da nossa morte, diz o autor. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. O autor fala que existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de terem uma experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também que é uma sensação de serenidade abençoada e paz profunda. Que bom que... Obrigada, Marcelo. E esse portal abre-se apenas por breves segundos. E a menos que você tenha encontrado a dimensão de Deus durante a vida, provavelmente o deixará escapar. O autor fala que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Né? A morte é um tabu, né? Mas é importante nós falar sobre ela. Não pra ficar com medo, né? Ninguém quer colocar medo, né? Pelo contrário, nós queremos viver em paz. Mas saber que um dia isso aqui vai acabar, sabe? E o que tu fez da tua vida? Obrigada, mãe. Sabe? Vai acabar e o que tu fez da tua vida? Tu aproveitou as pessoas que tu ama, tu aprendeu, tu saiu melhor do que tu entrou, né? Porque aqui é uma grande escola e o objetivo é sair melhor do que nós entramos, né? Deus nos dá sementes antes de nós vir para cá, para a terra, para nós plantar aqui. E eu acredito que quando nós voltar, ele vai perguntar o que nós fizemos com as sementes. O Júlio está plantando as sementes que Deus deu. Vocês estão plantando as sementes que Deus deu para vocês? Vocês estão fazendo o que vocês vieram para fazer aqui? Eu acredito que quando nós encontrar com o Pai lá no céu, ele vai nos perguntar, né? O que nós fizemos com os dons que Deus nos deu, né? Porque todos nós temos dons, né? Se tu não sabe no que tu é bom, pergunta para quem convive contigo, né? O que tu faz com facilidade. E se tu, no final das contas, tu viveu, tu aproveitou a companhia daqueles que tu ama, né? É isso que realmente importa, né? E besteira, né? Às vezes nós perdemos tempo com besteira, com, né, briguinha à toa, coisas que não vale a pena, né? E nós esquecemos por que nós estamos aqui,
né? E por isso que é importante saber que falar sobre a morte, saber que nós não somos eternos, não pra ficar com medo, mas pra aproveitar o tempo que nós temos aqui, sabe? E a terapia... Acredito que estamos aqui para cumprir um propósito que Deus nos determinou no livro da vida. É isso que eu acredito nisso também, né? Todos nós temos um propósito, né? Muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito, né? Mas na hora certa nós descobrimos. E geralmente quando nós somos crianças, né? Nós já fica mais fácil saber qual é o nosso propósito, porque nós somos mais livres, né? E conforme nós vamos crescendo, né? E nós vamos sendo influenciados por pessoas e pelo ambiente, nós acabamos nos perdendo, né? E às vezes nós vamos trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com o que nós viemos fazer, né? Mas se tu sente no teu coração de mudar de profissão, tu pode fazer uma transição de carreira, como eu fiz, né? Não é de uma hora para outra, demorou 3 anos, mas eu fiz. E porque nós estamos aqui para ser felizes, né? E nós passamos a maior parte do nosso dia trabalhando e é importante trabalhar com o que se gosta, né? Com o que nos faz feliz, né? E se por um acaso tu não estiver satisfeito, saiba que tu pode mudar, que não é de uma hora para outra, mas tu pode ir aos poucos, né? Isso se chama transição de carreira. E a terapia multidimensional, né, que eu trabalho, ela te ajuda a se reconectar com Deus. Se tu tiver interesse, dá uma olhada no meu Insta e tem ali nos destaques. E também tu pode me chamar no direct, tá? E aqui eu finalizo a live do estudo do livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle, 7º capítulo. O 8º capítulo vai ser domingo, sempre às 20 horas. E eu agradeço a presença de todos. E eu desejo uma boa noite, né? Um bom metade da semana, né? Amanhã parece segunda, mas é quarta. Que Deus abençoe todos vocês e que assim seja e que o bem sempre se faça.